Meu muito boa tarde a você aí que assista mais uma videoaula de física aqui do canal, certo? Hoje vai ser com relação a campo elétrico em condutores. Galera, isso aqui de vermelho que eu desenhei é o campo elétrico, certo? E aqui eu botei uma carga fonte. Quem é a carga fonte? É quem vai gerar o campo elétrico, certo? Que podia ser também uma carga negativa sem nenhum problema. E aqui eu botei outras três cargas para a gente analisar que tipo de relação elas vão ter, certo? Essas carguinhas aqui de Q minúsculo, né, o Qzinho, serão as cargas de prova, certo? Elas vão provar que tem o campo elétrico ou não, certo? Geralmente, a carga de prova é representada pelo Q minúsculo e a carga fonte é pelo Q maiúsculo, certo? Então vamos começar aqui por essa. Essa carga aqui, ela não vai sofrer nenhum tipo de interação com o campo elétrico. Por quê? Porque está fora, né? Não vai ter força elétrica, não vai ter nenhum tipo de relação com o campo elétrico, certo? Mas vejam, a carga fonte ela é positiva e essa daqui ela é negativa, né? Q menor que zero. Qual o tipo de relação que tem? Quando tem uma carga positiva e outra negativa, vai ter a repulsão? Não, né? Vai ter a atração. Então, ó, a força vai ser de atração. Então a força elétrica vai ser de atração, certo? Diferente de quando a gente tem aqui uma carga positiva contra de positiva. O que é que vai acontecer? Repulsão, né? Força elétrica vai ser de repulsão. Então, ó, partindo depois disso aqui, para essa parte aqui, que é que diz? Que o campo elétrico não depende da carga de prova, apenas da carga fonte. É por isso que futuramente a gente vai ver que nessa forma aqui, que a gente vê que é muito parecido com a lei de Coulomb, que fala da força elétrica, né? Mas o que é que diferencia da lei de Coulomb? Que lá a gente tinha duas cargas, mas aqui, como o campo elétrico só depende de uma carga, então a gente só vai ter a carga de prova, ou a carga fonte, certo? Que eu até botei aqui em vermelho, ó. Então, a carga fonte, ela que vai determinar se o campo elétrico existe ou não, certo? Então, como é que a gente calcula o campo elétrico? O campo elétrico pode ser calculado de duas formas, ó. Na verdade, isso aqui é a mesma forma, né? Ó, força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga. Ou o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pelo módulo da carga, certo? Então aqui, ó, eu desenhei duas linhas de força, uma positiva e uma negativa. Aí convencionou, né, que a positiva ela vai ser divergente. Por quê? Porque o campo elétrico vai apontar para fora, né? Eu até desenhei aqui, ó. Toda vez que você tiver essa bolinha, né, com setas apontadas para fora, que é um campo de saída, né? A carga aqui dentro vai ser positiva, certo? Vai ser divergente. Não converge a um ponto, ela diverge, certo? Diferente de quando a gente tem uma carga negativa. Ó como é que o campo elétrico vai ser, certo? Então, ó, o campo elétrico vai ser de chegada, né? vai convergir, por isso que é convergente. E como é que a gente calcula esse campo elétrico? Aqui a gente tem a constante vezes o módulo da carga, fonte, dividido pela distância ao quadrado, certo? Aí olha aqui, quando a gente tem uma carga de prova positiva, o campo elétrico e a força elétrica apontam para o mesmo sentido. Como assim? Não entendi. Ó, eu desenhei aqui, certo? Uma carga de prova positiva e um ponto P, que não interessa, podia ser ponto A, B, C, enfim, é só para delimitar, certo? E aqui eu botei uma carga de prova positiva. Qual é o tipo de reação que vai ter aqui? Repulsão, né? Então, ó, força elétrica aponta para a direita, né? Bem como o campo elétrico. Por quê? Porque a carga de prova é positiva. Calma aí, se fosse negativa, o campo elétrico ia apontar para um lado e a força elétrica para o outro. Ia ser distinto, né? Oposto. Mas como a carga de prova aqui é positiva, então o campo elétrico e a força elétrica apontam para o mesmo sentido, certo? E aqui o último conteúdo que você deve saber é sobre as densidades das linhas. Eu desenho aqui, certo? Essas linhas de força e três pontos. O A, você observa que tem uma área maior, então a densidade de A é menor, certo? Aqui a gente tem a densidade de B, que vai ser a maior desses três pontos. Por quê? Porque você vê que tem uma menor área, né? Então a densidade vai ser maior. E C
Ficou mal desenhado, né, esse desenho aqui, mas C é intermediário, né? Vai ter uma densidade intermediária entre B e A. Então, recapitulando, B tem uma maior densidade porque tem uma menor área, A tem uma menor densidade porque tem uma maior área, e C é intermediário, né? Tem uma densidade intermediária. Então, recapitulando, que o campo elétrico vai depender apenas da carga-fonte. É por isso que nessa forma, diferente da lei de Coulomb, a gente não tem um módulo de duas cargas, a gente tem apenas um módulo de uma carga, que é a carga-fonte, né, que vai determinar o campo elétrico. E aqui a gente tem como calcular a força elétrica ou o campo elétrico, né? E aqui, que quando a carga de prova for positiva, o campo e a força elétrica apontam para o mesmo sentido. E quando a gente tem uma carga positiva, vai divergir, né? As linhas divergirão. Sei lá se existe essa palavra. As linhas vão divergir, né? E quando a gente tem uma carga negativa, ela vai convergir, vai chegar, né? Por isso que é um campo de chegada, enfim, né? Então foi essa a revisão.